Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Luciana de Vasconcelos, sou servidora federal do Ministério da Saúde e fui aprovada no CNU do ano passado, em primeiro lugar, lá na época do Bloco 5 da Saúde. E hoje eu vim conversar com você se vale ou não vale a pena fazer o CNU 2025. Que o CNU é um concurso enorme, isso você já sabe. Né? Não é à toa que existe todo um marketing envolvido, né? Muitos cursinhos falando que é um concurso grande, que não vai ter outro nas mesmas dimensões tão cedo. E aí, talvez você até já tenha se questionado, será que é tudo isso mesmo? Será que vale a pena eu fazer este concurso? E aí eu vou listar para você alguns motivos para você fazer ou não, dependendo do seu caso. Então, por exemplo, se você já é um concurseiro experiente, que já está focado em uma área muito específica, por exemplo, você é um concurseiro que estuda para a área fiscal ou para a área de controle, ou então você é um concurseiro que já estuda bastante, já tem uma bagagem para os concursos de área bancária, eu acho que esse concurso CNU não será para você. Por quê? Pelo próprio formato do CNU, nele são cobrados conteúdos que normalmente não estão em outros concursos, ainda mais esses de áreas tão específicas, como fiscal, controle bancário e por aí vai. Então, nesse caso, não vale a pena você desviar o foco, né, daquilo que você já está construindo para fazer CNU. Ah, Luciana, mas e conciliar? Será que não dá certo? Olha, quando a gente fala em conciliar concurso, o negócio é bem mais complicado do que parece. Primeiro, porque normalmente, quando que se sugere a conciliação de concursos? Quando você tem concursos com conteúdo muito semelhante, né? Eu diria até ali que 80 a 90% de similaridade de conteúdo. Quando são concursos que também são ofertados pela mesma banca, que daí você sabe que o esquema de cobrança vai ser bem semelhante. E também se você tem um tempo suficiente para dividir a sua atenção entre dois concursos, né? Então, se você é daquela pessoa que tem mais de 5 horas por dia para estudar e já de repente está bem adiantado em um edital e quer encaixar outro, né, considerando essas similaridades, talvez dê certo. Mas com o CNU em jogo, pela própria sistemática do CNU, eu acho que não vale a pena arriscar esta conciliação. Tá? Então, se você realmente já está focado na sua área específica, construindo a sua base em uma área bem específica, acho que, de fato, esse concurso CNU não seria o ideal para você. E aí, só abrindo um parêntese nessa questão de conciliar concurso, eu lá no comecinho da minha trajetória, né, de concurseira, inventei de conciliar dois concursos, né? Claro que na época eu tinha uma outra maturidade, eu tinha uma outra visão, e fiz, né, o que estava dentro ali da minha capacidade na época. Mas a questão é que eu estava bem focada no concurso da Anvisa, que na época ainda não tinha saído o edital. Mas antes de sair do da Anvisa, saiu um outro da Câmara Municipal de Fortaleza, consultor legislativo em saúde pública. Então eu pensei, vou fazer os dois, né? Já estou nessa vida de concurseira, vou fazer os dois. E tive essa belíssima ideia, né, de tentar conciliar. E aí, assim, o concurso da Anvisa era Sebrasp, outro estilo de cobrança, um conteúdo totalmente voltado para vigilância sanitária, tinha conteúdos de química, tinha conteúdo pesado de regulação, e para consultor legislativo era um conteúdo meio diferente, né? Primeiro que tinha todo o português da FGV, que é um caso à parte, né? E tinha vigilância em saúde, de modo geral, tinha muita epidemiologia pesada. Então, assim, era um conteúdo bem diferente, né? Fora as leis orgânicas do município e essas legislações específicas. Mas eu inventei de fazer isso, né? E se fosse hoje, eu teria feito? Não. Com a cabeça de hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, jamais teria feito isso, né? Tanto que na época, conforme foi aproximando o concurso da Anvisa, que realmente era o meu foco, eu abandonei o estudo para a Câmara Municipal. Então, ali faltando mais ou menos um mês e meio para a prova da Câmara, eu abandonei, né? E assim, me gerou uma ansiedade, foi terrível, né? Mas acabei conseguindo a aprovação dos dois, né? Embora fosse em cadastro de reserva nos dois casos, eu consegui a aprovação. Mas assim, hoje eu já faria diferente, né? Então eram concursos muito diferentes. E olha que na época eu estava me dedicando exclusivamente para o estudo, né? Então eu dedicava ali 80% do meu tempo para a Anvisa e 20% para o da Câmara, né? Mas eu tinha essa disponibilidade de tempo. E aí realmente é um caso à parte, né? Então, assim, se você tem, de repente, 3 horas por dia, 4 horas, 1 hora, 2 horas, e vai querer conciliar concursos bem diferentes, realmente não faça isso, tá? É melhor ter um garantido do que, né? É melhor um pássaro na mão do que dois voando, tá? Então, essa questão de conciliar realmente com o CNU não acho aplicável.
E aí, né, voltando, se vale a pena ou não fazer CNU, se, por exemplo, você não for esse caso, né, de ser um concurseiro já focado em uma área muito específica, e do contrário, for aquele concurseiro que nunca estudou nenhum edital, vai pegar um edital pela primeira vez na vida para chamar de seu, né, para tentar ali pegar a manha do estudo, acho que vale muito a pena você fazer CNU, né? Primeiro porque a prova, com certeza, vai ter aí na sua cidade, ou muito pertinho da cidade que você tá. Então, assim, a questão de gastos com deslocamento, com acomodação, com certeza não será um problema. A taxa de inscrição tem um preço até consideravelmente justo. Tá? Então, a taxa de CNU2 é de R$ 70, né? Independente de ser médio ou superior. E às vezes a gente encontra aí concursos caríssimos, tá? De taxa de 150, 200, 300, é um absurdo. Então, nesse aspecto, se você é um concurseiro ali iniciante, que ainda tá construindo a base, né? Que não tem ali nenhum concurso à vista, acho sim que o CNU é para você. Também acho que o CNU é para você se você for daquelas pessoas que não tem nenhum empecilho, impedimento de mudança de cidade. Porque, embora seja um concurso nacional, com aplicações de prova nacional, o local de vaga, né, de exercício daquela vaga, nem sempre vai ter aí no estado, na cidade que você está. Né? Então, assim, embora tenha vagas espalhadas por todo o país, não são todos os cargos e todos os blocos que ofertam essa disponibilidade nacional. Né? Então, hoje você tem CNU2 trazendo muita vaga para Brasília, para o Rio, algumas vagas para Pernambuco, algumas vagas para o Pará. Mas se a sua cidade não é contemplada e você tem disponibilidade de se locomover para um outro estado, também o CNU é para você. Porque realmente são muitas vagas, talvez não na sua cidade, mas para o restante do país, sim, são muitas vagas. Outro caso que também vale a pena fazer o CNU2 é se você não tiver ainda o diploma de nível superior. Então, se você tem nível médio, tem ainda um ensino técnico, vale muito a pena. O CNU2 trouxe 2 blocos dedicados ao pessoal de nível médio, né, alguns cargos de nível técnico, e com remunerações bem atraentes, tá? O bloco 9, por exemplo, que é o bloco intermediário de regulação, tá pagando ali por volta de R$ 8.000, tá? Por 40 horas semanais. Então, sim, é uma remuneração atraente. Então, se você tem a disponibilidade para concorrer naqueles locais, né, ofertados de técnico de regulação, acho que vale muito, muito a pena. Tá? O bloco 8 também é para nível médio, mas tem alguns ensinos técnicos específicos, né, de enfermagem, de radiologia, né, então vale a pena aí você dar uma olhada, mas sim, se você é uma pessoa que tem nível médio ou nível técnico, vale sim a pena fazer o CNU2. E um outro motivo, né, é que se você, né, for daquelas pessoas que têm a mente um pouco mais aberta, no sentido de não querer se restringir unicamente à sua formação específica, o CNU é uma excelente opção para você. Então, por exemplo, talvez você seja uma pessoa da área da saúde, né, um farmacêutico assim como eu, mas que talvez não queira, né, seguir concurso na área da assistência, né, esteja aí querendo mudar um pouquinho. Você tem outras opções. Então, com a sua formação de farmacêutico, você consegue, por exemplo, concorrer a bloco 9, que é de regulação, que pede só ensino médio. Você pode concorrer, por exemplo, com o pessoal do bloco 5 de administração. Então, tem cargos lá dentro que exigem qualquer formação em nível superior. Então, se para você for mais interessante aquele conteúdo administrativo, se você acha que tem mais chances de concorrer àquele quantitativo de vaga de administração, vale a pena você também fazer, tá? Então, se você não tem problemas de fugir um pouquinho da sua zona de formação, o CNU também é uma excelente opção para você. E claro, se você tem uma formação muito específica, né, que é difícil achar concurso da sua área, então, por exemplo, o CNU2 aí tá trazendo para o pessoal de geologia, de geofísica, tá trazendo arquivologia, museologia. Então, assim, são concursos que a gente não vê abrindo toda hora. Né? Então, se você é dessas formações mais específicas, quer trabalhar na sua formação específica, com certeza o CNU valerá a pena para você. Então é isso, eu espero ter ajudado você, né, com esse diálogo, para que você realmente reflita se o CNU é ou não para você. A gente sabe que é um concurso muito grande, né, existe um marketing também muito grande, tanto por parte do governo, né, porque de fato ali é uma política pública inovadora, né, a nível de concurso público, e também tem um marketing pesado, né, dos cursinhos, dos professores, das mentorias. Então, talvez você pode ficar meio desconfiado, né, se realmente é isso tudo. Então, reflita, né, avalie se realmente você não está fugindo tanto do seu propósito, ou se sim, se é uma oportunidade ali para você entrar, né, nesse mundo de concurseiro.
Então, dependendo do seu caso, talvez sim o CNU seja para você, ou talvez não, o CNU não seja para você. Então, se gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, trate de se inscrever agora. Então, espero você nos próximos vídeos.